Tu deixa de besteira, besta, porque eu vou te dizer uma coisa aqui: Jesus não criou placa de igreja, Jesus não criou placa de denominação, Jesus não criou presbiterianismo, Jesus não criou a Assembleia de Deus, Jesus não criou a Batista. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, foi marcado nessa polêmica aí a fala do pastor Osiel Gomes, falando sobre exclusivismos denominacionais. O pastor Osiel Gomes, ele teceu uma crítica contra denominações que tem lá os seus exclusivismos. A gente vai analisar a fala dele, porque eu achei bem contundente para o cenário atual religioso que nós estamos inseridos. Existe muito exclusivismo, Pedrosa? Como existe. Principalmente de denominações legalistas. Essas é que possuem muito exclusivismo e a gente vai dar uma pincelada sobre isso aqui usando a fala do pastor Osiel, tá bom? Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário, compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiros do nosso canal, patrocinando aí esta obra apologética, evangelística e missionária. No seu celular mesmo você pode fazer isso, se tornando um membro patrocinador do nosso canal. Deste voto de confiança aí o trabalho do Pedrosa. Pois bem, eu estou aqui na matéria que está lá no Instagram do Fuxico Gospel. Aqui, ó. Jesus não criou placa denominacional, né? Pastor Osiel Gomes detona exclusivismo denominacional. O pastor Osiel Gomes, uma das maiores lideranças da Assembleia de Deus no Maranhão, mandou um recado corajoso para todos os obreiros. Jesus não criou a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana. Jesus criou a salvação. Em um vídeo que está viralizando nas redes sociais, o pastor Osiel Gomes chamou de besta quem tenta proibir Deus de usar pessoas de outros grupos denominacionais. Pastor Osiel acrescenta dizendo: quem é você para dizer quem prega e quem não prega? Disparou em rede social um estudo que ele sempre dá no canal que ele possui no YouTube. Para ele, o amor de Cristo e a fé são o que realmente importa. E as placas denominacionais são apenas nomes humanos para a organização. Disparou o pastor Osiel Gomes. Aí o que é que eu fiz? Sabendo desta matéria, eu fui procurar onde consta esta pregação. Aí eu vim aqui no canal do pastor Osiel Gomes e comecei a procurar a pregação em questão e encontrei. É essa aqui, ó. EB deles são 3, cujo tema é O Pai Enviou o Filho. É uma pregação de um mês atrás e a fala que nós vamos analisar, ela está inserida aqui no minuto 40. Aos 40 minutos desta mensagem aqui, ele se prepara para dizer essas frases. Só que o que é que eu fiz? Como gosto de pegar as coisas do começo, aí eu fui para uma parte relevante da mensagem para não tirar a fala do seu contexto. Então eu peguei uma parte bem considerável da mensagem, onde ele fala a célebre frase que gerou toda essa polêmica e eu vou soltar aqui agora. Vamos lá. Jesus deu um exemplo que o amor cobre tudo, está lá em Lucas 10. Passou um sacerdote, passou quem? Um levita e passou quem? Um samaritano. Olha onde Jesus foi buscar um exemplo de amor. Isso aqui doía para um judeu, irmão. Isso aqui doía para um judeu. Lá em João 4, a Bíblia diz que os judeus, os judeus não se comunicavam com quem? Com os samaritanos. E a mulher samaritana também tinha a mesma coisa. Vocês sabem o que está acontecendo? As igrejas estão vivendo tipo judeu e quem? E samaritano. É calvinista, é batista. Um dia desse eu vi um irmão dizendo: o fulano de tal prega na Assembleia de Deus, é presbiteriano, ele está legalizando os movimentos assembleianos. Tu deixa de besteira, besta, porque eu vou te dizer uma coisa aqui: Jesus não criou placa de igreja, Jesus não criou placa de denominação, Jesus não criou presbiterianismo, Jesus não criou a Assembleia de Deus, Jesus não criou a Batista, Jesus não criou, vamos lá, Jesus não criou o Adventista, Jesus não criou a Quadrangular, Jesus não criou o Metodismo, Jesus criou a salvação pelo amor dele. Essa placa é só para identificar a igreja em si, só para organizar, mas nenhum desses nomes salvam. O que salva é a fé em Cristo. Tu quer para cá? Tem um bocado aí dizendo: eu sou calvinista, eu sou pentecostal, eu sou. Tu é um besta, porque olha para cá. Tinha um homem expulsando um demônio e os discípulos foram fazer o quê? Foram impedir e disseram: você não é do nosso grupo, está usando o nome do nosso mestre, está proibido, está proibido. Quem é você para proibir Deus usar alguém, rapaz? Quem é você para proibir Deus usar um pecador para ele ser salvo e pregar o evangelho? Quem é você para dizer quem prega e quem não prega, rapaz? Vamos parar com a besteira. Jesus diz que quem comigo não ajunta, espalha.
Vamos ajuntar com Cristo, vamos parar com essa bobagem. Eu posso ter minha crença, eu posso ter minha diferença, eu posso ser presbiteriano, posso ser assembleano, posso ser batista. Agora preste bem atenção, isso é só de identificação, organização. Nós somos um em Cristo Jesus. Porque lá no céu o que vai valer é o amor que Deus manifestou em Cristo, não é porque tu é disso ou daquilo, não. Jesus deu um exemplo. Tá aí que a fala do pastor Osiel relacionado com essa questão do exclusivismo. E outra, para quem estuda teologia na matéria seitas e heresias, sabe perfeitamente que o exclusivismo é característica de seita. Porque no exclusivismo, seus adeptos acreditam cegamente que aquela instituição ali, aquela denominação é a última cocada do tabuleiro. E fora daquela instituição não existe possibilidade de salvação. Alguns vão mais além, dizendo que as doutrinas daquela instituição são as doutrinas que vai salvar o homem. É um exclusivismo absurdo. Alguns já disseram absurdos de que dentro do exclusivismo da denominação, as obras também importam para a salvação. São coisas que estão sendo montadas dentro das denominações e partem justamente desse princípio de exclusivismo. Irmão, exclusivismo é danoso. Eu faço coro com a fala do pastor Osiel sobre essa questão de que Deus, ele não criou denominações. Denominações estão aí para promover a organização. Mas o que importa é ser a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo é formada de presbiterianos, batistas, assembleanos, metodistas, congregacionais, gente da quadrangular, gente de várias outras denominações. Está entendendo? A questão toda é a quem você está seguindo e servindo. E se a sua proposta de salvação está condicionada à fé em Cristo Jesus. Não por obras, mas pela graça. Porque quem salva não é a placa da denominação. Quem salva é a graça. Quem salva é Jesus. E Jesus é a graça de Deus. Não é a denominação. Eu já vi denominações, seus líderes afirmando que a denominação é a graça de Deus. Eu já vi líderes dizerem que o seu grupo religioso é o caminho da salvação. Eu já vi líderes religiosos dizendo que na denominação, quem não seguir os ensinamentos de certos profetas da denominação não tem salvação. Isso é exclusivismo, e exclusivismo é característica de seita. Tomemos muito cuidado para não cairmos nessa falácia do exclusivismo. Eu passei muito tempo na Assembleia de Deus, 30 anos na Assembleia de Deus, falo da denominação por experiência, e a Assembleia de Deus, por um bom tempo, cultiva, algumas pessoas ainda cultivam essa questão de exclusivismo. Isso é muito sério. Está entendendo? Tem gente dentro da Assembleia de Deus, mais antigos, que não se comunica com os batistas, os presbiterianos, não tem aquela aproximação, e se cruzar na rua, eles não se saudam. É um problema. Está entendendo? Aí um chama o outro de herege, o outro chama o outro de mundano, por causa de usos e costumes e comportamentos. Mas nós não deveríamos ser a Igreja de Deus, porque a Igreja de Deus, pelo que eu sei, ela não se limita a esses partidarismos denominacionais. A Igreja de Deus é um organismo vivo onde o Espírito Santo de Deus habita. E este corpo é formado de judeus e gentios. Ou seja, assembleano, presbiteriano, metodista, congregacional, batista e por aí vai.
Deixemos de lado todo o exclusivismo, irmãos. Somos um só corpo. Somos um só corpo como igreja, onde o cabeça deste corpo é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E o que nos condiciona a estarmos salvos, né, é a fé em Cristo Jesus. Pela graça somente, por meio da fé, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Sendo assim, a Deus daremos glórias. Deixemos dessa besteira, esta falácia, né, de dizer que não, a minha denominação é que detém o caminho de ir chegar no céu. Para com esse exclusivismo, irmão. Isso não é de Deus, não. Pare com esse exclusivismo. Exclusivismo é característica de seita. Porque com o exclusivismo, muitas outras falácias acontecerão. E um conhecimento distorcido daquilo que é o Evangelho da Graça aparecerá. Aí vai se incluir obras, usos e costumes e coisas dessa natureza. Faço coro com a palavra do pastor Osiel nessa questão dos partidarismos que estão acontecendo dentro da Igreja de Deus. Placas denominacionais não vão salvar você. O que vai salvar você é a sua fé em Cristo Jesus, confessando Ele como único e suficiente Salvador e lhe seguindo de todo o coração. Amém? Mas e você? Qual a sua opinião? Você concorda ou discorda da fala do pastor Osiel? Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.